trying to make a living for his family, but he was decapitated with a blunt gardening tool. Horrifying. Israel is not at war with human beings. We are at war with monsters. Você tá falando do Hamas aí, cara, eu vi um vídeo do embaixador de Israel, cara. Deixa eu pegar aqui. Why did they film their sadistic violence? Well, I'll tell you why. Very simple. They filmed it in order to terrorize the Israeli public, to release these videos and put fear in the hearts of the citizens of Israel. By the way, this is what terrorists do. They terrorize. I have seen much footage over the past weeks that will be seared into my mind forever. But there is one sight that I keep on seeing when I try to sleep. In the video, one can see a terrible injured civilian, bloodied yet alive, laying on the ground as a Hamas savage screaming, Allahu Akbar, repeatedly pummels the man's neck with a garden hoe in order to decapitate him. The man on the ground is an agricultural worker from Thailand. He's not Israeli, he's not Jewish. He was merely alive trying to make a living for his family. But he was decapitated with a blunt gardening tool. Horrifying. Israel is not at war with human beings. We are at war with monsters. Here is the video. Óbvio que eu tirei aqui, ele mostrou o vídeo, não, né? Assim, vamos lá. Eu nem vou colocar, Vamos lá, vai. Vou colocar, né? Deixa eu comentar algumas coisas aqui que é importante. Tem muita mentira sendo contada e as pessoas precisam entender. Ah, meu Deus, Israel é bonzinho, é o paraíso da terra, todo judeu é bonzinho. Não, pô, não. Se eu for para Israel, eu vou ser super bem tratado. Não, tem gente ruim e gente boa em todo lado. Você vai se deparar com muita gente desagradável, cara arrogante, não tem a menor dúvida disso. Ah, mas tem muita gente boa também. Culturalmente, Israel é um ocidente, é um país ocidental. Israel é um país ocidental, culturalmente é ocidental. Então, são valores ocidentais. Existe o devido processo legal, tem liberdade de expressão, você pode andar na rua, a mulher pode andar na rua, ninguém vai arrancar o clítoris da sua filha pequena, não pode casar uma menina de 10 anos com um cara de 40. É um país ocidental. Se você matar alguém, você vai ser condenado, julgado, processado, etc. e tal. Se for uma morte devida ou não, defesa, vai ser inocentado ou vai ser condenado. Não é o paraíso na Terra. Tem gente ruim lá, tem gente que vai cuspir em você se você andar com crucifixo. Evidentemente que não é todo mundo, não é nem a maioria. Veja, da população israelense, estamos falando aí de 80% que é judeu, só não vai, 9 milhões. Tem 7 milhões de judeus lá. Cara, meu, se todo judeu cuspir em quem tá lá andando com uma cruz em Jerusalém, você sai acatarrado da cabeça até os pés. Ah, vai ter gente que vai cuspir. Eu já vi vídeo. É mentira não, é verdade. Tem gente que faz isso. Assim como tem um grupinho pequeno de judeus ortodoxos, toca barbona, que falam que não, tem que destruir Israel. Veja, você tem 3% de esquizofrênico em todo lugar. Eu levei uma cusparada no MEC, dentro do MEC. Provavelmente foi alguém cristão que fez isso. O que tem a ver o credo da pessoa ser cristã com nada, não tem nada a ver. Eu peguei um cara xarope que cuspiu na minha orelha, no MEC. A religião dele, tanto faz. No caso, ali tem os fanáticos que andam ali, tá cruzando, acham que Jerusalém é só deles, mas não é todo mundo, assim como todo mundo também não é bonzinho. Eu fui maltratado por um cara em Israel que estava no aeroporto. Cara, meu, ao longo da minha vida eu viajei muito. Eu fui maltratado no México. Uma vez um cara no México rasgou os documentos na minha frente, que eu tinha preenchido uma coisa errada. Não, mexicano é sacana não, gente boa, tranquilo. Tem que ficar esperto, é tranquilo. A visão que passam pra gente do México nos filmes de Bang Bang é sacanagem. Não é assim, não. É uma sociedade mais estruturada, até em alguns aspectos do que o Brasil. Na questão familiar, a família lá, o elemento familiar é mais sólido que no Brasil.
é menos sofisticado, né? Eles têm menos skills. Aquela habilidade de fazer coisas, né, é menor. Mas o vínculo familiar é muito forte. Já tive discussões no aeroporto na Holanda, já tive discussões porque eu viajei muito de avião, então eventualmente você encontra gente ruim. Em Israel você vai encontrar gente ruim, então não espera, cheguei aqui, agora todo mundo é anjinho. Não é. Não é, cara. Agora, Israel é um Estado democrático. Israel tem imprensa livre. Se o exército de Israel matar criança intencionalmente, vai aparecer nos jornais. As notícias, o exército israelense, se ele começar a mentir, bateu mais aviões, não sei o que lá, vai aparecer no jornal. O exército, as forças israelenses estão mentindo, vai aparecer no jornal em Israel. Então é importante as pessoas entenderem a diferença. O Hamas não é apenas um grupo terrorista. O partido nazista não era um grupo terrorista. O partido nazista era o governo da Alemanha entre 1936 e 45. O Hamas é o governo da faixa de Gaza, estabelecido e eleito. Ele foi eleito pela população da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Na Cisjordânia, eles não conseguiram controlar. Mataram os caras da Cisjordânia, mataram os caras do Fatah. Os do Hamas mataram os caras do Fatah que estavam na Cisjordânia. E os da Cisjordânia mataram os do Hamas que estavam lá, os do Fatah. Então, cara, é o governo da Cisjordânia. É o governo da faixa de Gaza. Tem ministro da saúde que estava lá discussando. E agora Israel vai para cima, não tem como não ir. Eles sequestraram 30 crianças que aparentemente ainda estão vivas e estão sendo guardadas dentro da faixa de Gaza como refém. Eu te pergunto, você sabendo que eles estupram mulher, criança, adulto, ali não tem. Maltrata, alucina. E você tem uma filha aí de 12, 10, 14 anos, uma filha. E ela pode estar numa daquelas gaiolas, mostra, às vezes, cena, tem gaiola de cachorro. Israel não mostra cenas porque considera desumano. Decapitaram um bebê, tem foto lá do bebê decapitado aqui, eu não vou atrás para ver. Eu acredito, saiu em vários jornais, várias pessoas falando pessoas sérias, dizendo que tem que ver, eu acredito. Eu vi, é verdade, eu vi, cara. Infelizmente eu vi essas barbaridades aí. Então, assim, estuprou, matou um monte de criança. E mais do que isso, imagina você, não é que foi sequestrado por um grupo do PCC. O PCC não vai fazer as coisas que o Hamas vai fazer com uma criança pequena. Eu já falei aqui, o PCC é menos animalesco do que o Hamas. Se soltar o pessoal do Hamas numa prisão controlada pelo PCC, eles passam os caras no cerol. O PCC não admite estuprador e nem assassino de criança, gente. Tem que ir para o seguro na prisão. Então é o seguinte, seu filho foi sequestrado, está na mão do PCC. Óbvio, você vai ficar tenso, vai ficar nervoso. Bicho, seu filho foi sequestrado, está numa gaiola na faixa de Gaza, na mão do Hamas. A sua filha, o seu filho, sua filha, cara. Eu acho que eu pegava aqui, minhas armas iam lá para a faixa de Gaza, sei lá o que ia fazer, cara. Uma loucura, meu. Eles não vão deixar, tá? Mas isso não é... e de novo, não tem nada a ver com o Brasil, mas, bicho, estou falando para você, o câmbio flutuou desse jeito por causa da crise naquela região, que é um reflexo, ela é tão importante que a peça no tabuleiro foi mexida ali, entendeu? Aquela região é tão importante que eles resolveram mexer. A Rússia, já está confirmado, viu? Não é mais papo furado, está confirmadíssimo, tá? O Irã confirmou, o Irã já confirmou. Tem um monte de vídeos mostrando russo no comando das ações lá do Hamas, cara. Porra. Então, assim, não tem mais que vocês têm que entender que o Brasil é um país muito grande e tende a ser menos volátil a flutuações mundiais. O Brasil é um país menos vulnerável a flutuações mundiais do que o Uruguai, do que o Suriname, do que Barbados, do que país pequeno, que é Portugal.
Mas o Brasil sofre impactos se o mundo muda. Aquela região é importante, já expliquei por quê. Deu impacto ali, mexeu no câmbio, mexeu na popularidade do Lula, pô, mexeu na tua vida. Não se iluda, não se iluda. Então, assim, eu sou a favor de falar a verdade. Estou aqui passando a minha análise, posso errar, mas eu sinto em falar para vocês, o meu grau de acerto é muito bom. Ah, mas dá um exemplo, eu vou dar um exemplo que ninguém mais lembra, Cuba. Elvis, você lembra quando Cuba teve umas manifestações ali e o pessoal do Abrifadolândia ali, os bolsonaristas começaram a comemorar que agora vai cair Cuba, Fidel vai cair, não sei o que lá, não é? Família Fidel vai ter democracia. Lembra disso? Teve um monte de lives, um monte de gente comemorando. Agora vai cair Cuba, agora vai voltar a ter democracia em Cuba. Você lembra disso, Elvis? Verdade, verdade. Falaram, meu, fizeram lives e lives falando isso aí. Eu gravei um vídeo aqui nesse canal no YouTube falando não vai cair. E expliquei todas as razões porque não vai cair. Não vai cair por causa disso, daquilo, disso. Expliquei todas as razões. Não vai cair, esses manifestantes serão caçados e triturados. E não vai cair, nada vai mudar em Cuba. Está gravado. Está gravado. Então é isso aí, gente. Elvis, tem mais alguma coisa para a gente mostrar? É isso aí. Vamos lá. Tem mais coisas rápido, assim. Cara. Hoje é 25 minutos, já falei. Então. Vamos lá. Só que uma informação importante para quem está acompanhando as notícias lá do Israel e tal, de Gaza, que houve assim, as notícias são sempre assim agora. Autoridade palestina em Gaza, Ministério da Saúde em Gaza, fontes oficiais de Gaza. É tudo Hamas, pessoal. É tudo Hamas, não tem outra força ali estatal. É tudo Hamas. Então, eles falam isso só para não dizer Hamas, né? Tipo, pega mal falar Hamas agora. Assim, eu não tenho problema nenhum. Veja, se tiver uma eleição lá, eu duvido que o Hamas não tenha pelo menos uns 30% dos votos. Com certeza. Entendeu? É um governo. Pesquisa que fizeram. Ano passado fizeram pesquisa oficial deles lá, deu esse 30%, 35% do Hamas. Tem cara que apoia. Tem cara não, tem muita gente que apoia pelo mundo. Veja, não tem o que discutir. Ele é o governo da faixa de Gaza. É importante dizer outra coisa. Eu já falei aqui, agora está aparecendo mais gente comentando. Nunca houve Palestina apenas durante o Império Romano. Eu já contei essa história aqui. Nunca houve Palestina, não houve Palestina nos últimos 1.800 anos. Você teve uma grande rebelião no Império Romano, a maior de todas no Império Romano, que foi na Judéia, na época, Israel, Judéia e tal. Fizeram um salseiro. Foram lá, destruíram o templo, quebraram. Foi no ano 70, depois de Cristo. Inclusive, está lá no Novo Testamento, né? Vocês escolheram Barrabás, vocês vão ver o que vai acontecer. Dito e feito, aconteceu. Está lá no Novo Testamento. Leiam. Vocês escolheram Barrabás? Vocês vão ver. Beleza. Israel foi varrida do mapa. E aí o imperador romano foi lá, foram dois, o pai e um filho, Tito e Vespasiano. Tiraram os judeus ali, sobrou pouco, tá? Mataram um monte, escravizaram quase todo mundo, venderam, saquearam o templo, queimaram tudo, zoaram. Sobrou um pouco judeu lá. E para zoar, para terminar, mudaram o nome daquela província e botaram o nome homenageando os inimigos históricos dos judeus, que eram os filisteus, que ficavam na faixa de Gaza. E aí botaram o nome de Filistia, de Palestina. É daí que vem. Teve naquele período do Império Romano, depois não teve mais esse nome. Eu já expliquei aqui. Foi dominado pelos otomanos durante séculos. Antes dos otomanos, pelo califado. Antes disso, teve lá um período das cruzadas. Não havia Palestina ali. O que havia, sim, muçulmanos. Depois da conquista daquela região pelos muçulmanos, teve muçulmano. Os muçulmanos têm o direito legítimo de ter um país deles, viver no país deles, mas o conceito de Palestina não existia. Se não houvesse Israel, seria um outro país, provavelmente uma Jordânia grande. Né? E especificamente a faixa de Gaza tem mais a ver com o Egito
do que com a Cisjordânia ou com a Jordânia Grande, culturalmente, politicamente, com tudo. O Hamas, ele é ligado à Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana chegou ao poder naquela época da Primavera Árabe, no Egito. O Hamas é muito próximo da Irmandade Muçulmana. Eu esqueci o nome do idealizador da Irmandade Muçulmana, não fugiu o nome. Mas não teria por que não o Egito absorver Gaza. Ele pegou, teve um período que o Egito pegou Gaza e falou, isso aqui é meu. Daí engoliu, falando, isso aqui é muito ruim, cuspiu. Falou, não quero, tá fora, tá, tchau. Não dá. Mas o Egito teria condição, o Egito tem mais de 100 milhões de habitantes, absorveu... Não tal de Hassan, alguma coisa, não sei o que lá, Hassan, não quero falar, eu esqueci. Tariq Ramadan também. Tariq Ramadan é um ideólogo importante. Tariq Ramadan, se eu não me engano. Mas eu não quero falar sem ter certeza. É importante entender. Faixa de Gaza e Cisjordânia não são a mesma cultura, assim como a própria Síria. Pô, não havia Síria, havia a região ali de Alepo, no norte, e Damasco, no sul, seriam 2 países. Aí criaram ali no Líbano, criaram um país para os cristãos em torno do Monte Líbano, que era para onde os cristãos corriam para se esconder. Quando viam matar todo mundo, matar cristão e tal, eles corriam para o topo da montanha, para o Monte Líbano. E os franceses criaram um país para os cristãos. Não só porque cristão tem identificação, mas também para ser um país para estabilizar a região, com maior influência ocidental. Por pouco não criaram mais um paizinho ali, no sul da Turquia, uma segunda Armênia, porque historicamente os armênios também foram invadidos, destruídos, tal, não sei o que lá, se espalharam por toda a região. Então tinha armênio na Armênia e tinha muito armênio espalhado por toda aquela região. E tinha uma concentração grande ali no sudoeste da Turquia, na beira do mar. Ali chegou a ter um paizinho deles por um tempo, enfim, isso entra para a história. Mas o que é importante entender, vamos resolver o problema da região, vamos fazer um país para cada um? Vamos. A Cisjordânia nunca vai ser um país com a faixa de Gaza. Escreve o que eu estou falando, ó. Eles nunca vão ser o mesmo país. É como unir Bangladesh e Paquistão. Quando terminou o domínio inglês no subcontinente indiano, era uma coisa só. Era a Índia, Paquistão, Bangladesh, tudo junto, né? Eu acho que pegava o Nepal também e tal. Aí os muçulmanos falaram, não, vamos separar aqui. E teve uma concentração de muçulmanos em Bangladesh e no Paquistão. E era um país só. Só que é muito diferente. Os 2 países têm uma distância muito grande. Não é factível. Eu acho que faixa de Gaza poderia ser um país... É viável um paizinho pequenininho? Lógico que é. Tem um monte de paizinho pequenininho, rico, bom, bem, que está bem. Ou poderia se unir ao Egito. Tem tudo a ver com o Egito. Historicamente tem a ver com o Egito. E a Cisjordânia tem a ver com a Jordânia. Poderia fazer um país, faz 2 países, sei lá, é com eles. Eu não vou dar pitaco, porque eu não... Sabe, às vezes eu falo assim, pô, devolve Golã, as colinas de Golã de volta. O cara fala, Abraão, é o seguinte, colina de Golã é o seguinte, você está aqui em Santos ou em Bertioga, aí colina de Golã é a Serra do Mar, cara. O cara lá de cima vai ficar jogando foguete na tua cabeça o dia inteiro, cara. O cara lá de cima com sniper, pega teu filho aqui embaixo, cara. Não dá para devolver colinas do Golã. Então, às vezes, eu prefiro não ficar... Eu prefiro só falar, assim, quando é um erro muito grande, quando eu não tenho conhecimento. Então, essa região não nos afeta. Afeta muito, cara. Acabamos de ver a flutuação aí do dólar, cara. Afeta o mundo inteiro. É tão importante que, veja, era para ter uma segunda Israel. Israel era dos judeus e o Líbano era dos cristãos. Era para ter 2 países ali que ficariam alinhados com o Ocidente. Só que o Egito, perdão, Israel era para ser dos judeus e o Líbano era para ser dos cristãos, o Líbano, tá? Só que não deu certo, né? Os cristãos saíram do Líbano. E antes, importante também, antes aquela região era um caos, cara. É morte o tempo inteiro, né? O Império Otomano, na queda do Império, na saída, caos, cara, caos. Isso que, não, porque antes dos judeus, bicho morria lote. Peguem porque os franceses criaram o Líbano, cara. A quantidade de armênio, de cristão que morria naquela região
morri assim, meu, loteira, muito, 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 muito. Então é importante falar a verdade. A partir da verdade a gente pode construir alguma coisa que presta, senão não vale. Feriadão, peguei, vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca, pode pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço!